Cara mapeador, cara mapeadora, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, que já é tradicional. Esse é o nosso momento de encontro aqui, às 2 horas da tarde, para conversar um pouco mais sobre mapas conceituais, ensino e aprendizagem. Então, eu gostaria de novo, dar as boas-vindas a todos vocês e mostrar um novo estúdio que eu criei, né, dentro aqui do meu conglomerado, da minha própria casa. Eu ganhei um cantinho novo e a partir de agora eu consigo ter um local muito mais adequado, talvez, para fazer os vídeos e espero que com uma qualidade de som e vídeo ainda melhor para você que, como eu, gosta dos mapas conceituais e nos acompanha na nossa fanpage. Então, sejam todos bem-vindos. A gente começa hoje a nossa live, né, como sempre, dando alguns recados. Primeiro, eu gostaria, né, que vocês confirmem para mim, né, se o áudio e o vídeo estão chegando aí de acordo, se vocês conseguem me escutar, se vocês conseguem me ver, se está tudo certo, né? Vamos pedindo para que vocês se comuniquem pelo chat, só dando um de acordo. E eu vou aproveitar, né, como sempre, esse começo aqui de bate-papo, momento mais informal, onde eu faço algumas comunicações, aguardando o pessoal que está chegando, né, está se organizando ainda para acessar o Facebook e se conectar aqui conosco. Então, eu quero dar mais alguns avisos, né? Então, o primeiro aviso é que essa aqui é a 9ª edição, essa é a live número 9 do nosso grupo de pesquisa. E, de novo, nós vamos manter o eixo na tecnologia. Boa tarde, Eliane, tudo jóia? Então, já estou vendo aqui a manifestação da Eliane, confirmando que está tudo ok, então isso é bom. Se as pessoas puderem confirmar, Tiago, boa tarde, tudo jóia? Então, a gente pode agora começar, né, se comunicar com um pouco mais de segurança. Então, se o vídeo está bom, se o áudio está bom, então nada mais nos impede da gente bater um papo bem legal aqui. E o que eu queria comentar com vocês é que essa é a 9ª live, nós vamos manter hoje, né, nos manter hoje na temática da tecnologia, só que hoje com um enquadramento diferente, que é como criar atividades para avaliar a aprendizagem. Então, de novo, a avaliação volta para um tema importante, é um tema relevante, que sempre, né, é o primeiro que aparece quando a gente pensa em mapas conceituais, e certamente o Fernando, tudo já, Fernando, vai pensar em avaliar os alunos dele na área de matemática e sempre deve ter uma dúvida assim, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? A Marília também, tudo já, Marília? Tudo bom, Silvia? Então, o pessoal está chegando e a avaliação hoje volta a entrar um pouco no nosso radar, só que do mesmo jeito que ela volta a entrar no nosso radar, eu quero manter um frescor na discussão, pensando um pouco no uso da tecnologia, né? Porque a gente já viu que há um problema de escalabilidade, de pôr isso em grande quantidade nas nossas salas de aula. Então, o mapa é uma boa ideia, mas ele ainda, né, a gente precisa achar formas mais interessantes e ágeis de colocá-lo na nossa sala de aula. Então, com isso, a gente vai ter hoje um bate-papo bem legal, bem interessante, e no final eu já vou pedir para que você preste muita atenção, que eu consegui, agora de manhã, né, um contato com um colega meu, um parceiro do nosso grupo, e nós vamos divulgar uma novidade aqui no final da nossa live. Então eu peço que você fique até o final, para que você seja um dos primeiros a ter acesso a uma novidade que eu reservei para a live de hoje. E aí você pode também já chamar colegas, amigos que costumam estar por aqui, já avisa lá que a live começou, né? Então, se você entrando aqui, pode me dar boa tarde, porque hoje eu consigo ver os nomes sem ficar fazendo nenhum tipo de contorcionismo maior. Então eu vejo se você entra. Boa tarde a todos que estão aqui, a maioria já me cumprimentou. E vamos aos avisos, né? As lives, essa é a 9ª edição, então só lembrando você, né, eu ainda recebo mensagens de pessoas que se lamentam porque perderam a live estava tão legal e eu queria ver o tema. Cara, todas as nossas lives, todas estão disponíveis, seja aqui na nossa fanpage do YouTube, seja no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, inclusive, a gente tem uma playlist exclusiva só reunindo as lives sobre mapas conceituais, ensino e aprendizagem, né? Boa tarde, Luan, tudo jóia? O Luan foi o último participante do meu bate-papo e eu até por isso já conto uma novidade, né? O formato do nosso bate-papo ele foi revisto muito por causa do sucesso que a minha live com o Luan teve.
O Luan falou sobre mapas conceituais na área de matemática, o que é muito legal. E é algo que é extremamente desafiador, porque as pessoas não conseguem ainda visualizar, né, como usar os mapas na matemática, justamente porque a matemática tem um conhecimento conceitual e procedimental numa relação um pouco diferente, mas a gente teve um bate-papo tão legal que eu me reuni com a minha equipe e nós já decidimos promover uma mudança. Então, se você acompanha nossas redes sociais, você já sabe que o nosso próximo bate-papo ele está num novo dia e num novo horário. Então, o nosso bate-papo ele vai acontecer na segunda-feira que vem e ele começa às 7h30 da noite. Então, a gente acabou fazendo um grupo focal, ainda um grupo focal, vamos dizer assim, preliminar, com os mapeadores certificados, e nós identificamos que segunda-feira, 7h30, entre 7h30 e 8h30, talvez seja um horário mais conveniente para a gente ter mais audiência ainda. E o meu próximo convidado é o professor Cleiton Soares, do Instituto Federal Goiano, e eu vou bater um papo com ele. Ele vai ser o meu convidado para a gente falar um pouco de mapas conceituais e neurociência. Então, se você gosta de mapas conceituais, não perca a live, né, o bate-papo, onde eu vou receber agora convidados e a gente vai ter 1 hora de duração também para que o convidado não se sinta, né, impelido a falar tudo rapidamente, porque o tempo vai acabar. Então, essa experiência que começou com o Luan, então agora a gente vai fazer um novo bate-papo e o professor Cleiton Soares vai ser o meu convidado. Uma outra notícia que eu preciso compartilhar com vocês é que hoje se encerram as inscrições para a turma do Paulo, né, turma de convidados do Paulo. Então, é muito importante que, se você conhece alguém, ou se você mesmo tem interesse em participar do nosso curso online no Coursera, de forma gratuita, tendo direito ao certificado em caso de aprovação também de forma gratuita, eu peço para que você hoje, né, procure nas nossas redes sociais lá a postagem que diz que até às 6h da tarde eu vou aceitar inscrições e você pode ir no www.mapasconceituais.com.br/convite e confirmar o seu interesse em participar, porque hoje eu vou encerrar as inscrições para essa turma de convidados do Paulo para cadastrá-los todos no Coursera, então ainda dá tempo, desde que você seja rápido. Caso contrário, provavelmente está quase tudo certo para que eu crie ainda mais uma turma de convidados do Paulo dentro desse movimento que a USP e o Coursera fazem, entendendo que na quarentena a gente precisa, né, compartilhar esses conhecimentos de forma gratuita. Então, provavelmente a gente vai ter mais uma turma de convidados do Paulo para daqui 2 semanas. Então, quem não puder entrar agora, tudo bem, pode entrar daqui 2 semanas, mas ainda é tempo, né? Até às 6 da tarde você pode se inscrever. Muito bom. Então, só me resta, antes de começar, pedir aqui para você, né, curtir as nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook, a gente está no Instagram também, no Twitter, nós temos o nosso site do grupo de pesquisa, e também por aqui você pode, né, fazer um joinha, mandar corações, enfim, se manifestar no chat, e tudo isso é muito importante, porque isso sinaliza que nós estamos no caminho certo, em termos de conteúdo, em termos daquilo que a gente tem para entregar para você, que é a nossa audiência. Então a gente está aqui, né, capturando todas essas manifestações de engajamento nas nossas redes sociais, para também saber assim, né, o que mais interessa a nossa audiência, e a partir disso a gente começa a fazer os devidos ajustes, né? Então veja, vamos começar a nossa conversa de hoje a partir do que nós falamos nas 2 últimas semanas, né? Então a gente teve um olhar para a tecnologia e a gente começou uma discussão sobre quais são as tecnologias que a gente tem disponíveis para fazer mapas conceituais. E aí logo a gente se lembrou da primeira delas, que é o papel com post-it, e depois você ficou um pouco indignado comigo e decidiu falar assim, não, Paulo, post-it e papel não vale, é muito pouco, eu preciso de mais. E aí a gente falou de programas que ajudam a fazer mapas digitais, que permitem uma rápida forma de revisar os mapas, uma forma muito prática de você, por exemplo, criar um histórico de mapas e a partir deles fazer reflexões sobre o processo, né, sobre como você aprendeu, como é o processo que você mesmo passou até chegar no entendimento atual sobre um determinado tema. Pois bem, né, depois disso a gente falou então do CIMAP Tools e do CIMAP Cloud, que o CIMAP Cloud é uma versão do CIMAP Tools
que você pode usar diretamente do seu computador, ou seja, sem fazer acionamentos de instalação no programa, se você não quer. A gente verifica hoje que tem muitos usuários têm computadores que de alguma maneira não suportam o CMAP Tools, é como se fosse tipo um computador mais simples, só para acesso à rede. Então, pensando nisso, o CMAP Cloud ele atende essa necessidade e, além de tudo, no CMAP Cloud a gente pode colaborar de uma forma também muito eficiente, porque todos acessam o mesmo arquivo ao mesmo tempo, então isso dá uma agilidade maior ao processo de colaboração. Então, tem muita gente que usa o CMAP Cloud, por exemplo, para fazer colaborações em sala de aula, e cada grupo de alunos tem acesso ao mesmo arquivo, e eles vão trabalhando nesse arquivo até que chega um momento de apresentar o mapa. Então, o CMAP Cloud e o CMAP Tool são saídas interessantes, muito legais, e mapas digitais, eu gosto muito deles, sobretudo depois que você faz o mapa manuscrito e percebe a natureza da representação que você está criando e por que é importante criar um mapa desse jeito. E na semana passada, a gente tocou num assunto muito interessante, que é como é que a gente lida com temas amplos, né? E veja que o temas amplos, ele foge um pouco da ideia do mapa gigante, né? Então, assim, o mapa gigante ainda é um mapa, mas eu estou diante de um tema que eu já sei que não vai comportar num mapa só. E aí nós discutimos na semana passada, né, a ideia dos modelos de conhecimento. E aí a gente percebeu, na verdade, né, que os modelos de conhecimento, eles acabam sendo uma forma de expandir a potencialidade do mapa conceitual para representar, assim, qualquer tipo de conhecimento que eu tenha, mesmo que ele seja um conhecimento vastíssimo, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu não vou fazer um mapa conceitual sobre o que eu sei sobre mapas conceituais, eu posso fazer um modelo de conhecimento, porque isso é uma coisa que eu estudo já há mais de 15 anos. Então, eu já teria condições, por exemplo, de saber qual é um mapa de entrada, como é que eu vou fazendo o detalhamento progressivo, e eu posso, com isso, gerar o mapa conceitual, que na verdade é um modelo de conhecimento com vários mapas conceituais hierarquicamente organizados dentro daquilo que a gente chamou semana passada de uma arquitetura de conhecimento, né, simulando um pouco daquele movimento que a gente faz em cada um dos mapas, que é começar com conceitos mais gerais e progressivamente e detalhando ele, né, pouquinho, passo a passo, e com isso a gente consegue chegar no modelo de conhecimento com uma estrutura similar, só que agora o elemento que está sendo hierarquizado é um mapa conceitual. E mais do que isso, e melhor do que isso, é a possibilidade da gente inserir o quê? Documentos digitais, recursos digitais aos conceitos. Então eu posso enriquecer um conjunto de mapas que estão todos hiperlinkados, fazendo o quê? Eu posso colocar lá qualquer arquivo digital, eu posso pôr um vídeo, eu posso pôr um áudio, eu posso pôr um PDF, eu posso pôr uma imagem, eu posso pôr uma anotação manuscrita digitalizada. Se você conseguir digitalizar, eu consigo no CMAP Tools incorporar isso como recurso, e eu terminei a live passada falando que eu aprendi a programar em HTML, mesmo sem saber programar HTML, então eu criei um site com o meu grupo de pesquisa, muito antigo, usando CMAP Tools e exportando tudo como uma página web, né? Então veja, a tecnologia ela tem cumprido um papel importante para mostrar para a gente que, além do mapa manuscrito, que é importante sobretudo no começo, há muito o que se fazer quando a gente usa a tecnologia como suporte, né, para potencializar o mapeamento conceitual, seja no nosso uso individual para representar o nosso próprio conhecimento, seja, né, no uso com alunos, por exemplo, que vão aprender com a gente um determinado tema. Então, mas na live de hoje, o tema ele volta, né, a tangenciar a aprendizagem e a avaliação da aprendizagem, sobretudo. Então, é muito legal, porque, assim, na hora que você fala de mapas conceituais, se você não falar nada para o sujeito que você está conversando, ele vai falar na avaliação. A avaliação é um tema que é absolutamente vinculado ao mapeamento conceitual, uma vez que, se você representa o que você sabe e o que você não sabe, o professor ele ganha mais condições de avaliar assim, como que está o seu aprendizado, quais são as lacunas, quais são os pontos que você precisa atacar. Mas como eu já disse lá na live número 1, o que a gente precisa se lembrar? A gente precisa se lembrar do seguinte, né? Você vai fazer a avaliação do mapa ou a avaliação com o mapa.
E aqui a gente volta, né, naquele dilema. Eu juro que eu não vou gastar 1 hora nesse dilema, porque é só você ver a live número 1, né? Mas aqui a gente cai naquele dilema que é assim, mas o que eu vou avaliar primeiro, né? Será que eu consigo já pegar um mapa de um aluno que, puxa, o cara mal sabe fazer mapa, mal sabe fazer mapa. E aí eu peço para ele fazer um mapa sobre um negócio que ele está aprendendo. E será que isso vai funcionar, né? É só você pensar um pouquinho aí, que eu acho que você já sabe qual é a resposta, né? Por quê? Porque ele vai ter uma dificuldade enorme. Ele tem que lidar com a técnica e com o conhecimento. Então, o que a gente sinalizou já é que, primeiro, a gente tem que cuidar da avaliação do mapa, dando a este aluno ou a este mapeador iniciante um tema que ele domine para mapear. Então, ele vai pegar um tema que ele gosta, o hobby dele, futebol, carnaval, gastronomia, enfim, seja lá o que ele goste, e ele domina o tema. Então, só resta um desafio, que é lidar com a técnica, como é que eu crio a proposição, como é que eu escolho os conceitos e assim por diante. Vencida essa etapa de treinamento, a gente passa aí sim ter condições de avaliar com o mapa conceitual, mas avaliar o quê? A aprendizagem. Então eu vou avaliar a aprendizagem com o mapa e eu mudo o meu objeto de análise, porque agora o meu foco é na aprendizagem. E também a gente viu o seguinte, se a ideia é o aluno ser um mapeador, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um mapa no começo do processo ou no início do processo, pertinho lá do começo, logo depois que ele ficou treinado na técnica. Depois eu peço para ele fazer um mapa no final do processo. E aí o que acaba acontecendo, eu faço uma comparação e tento identificar as mudanças, né? Os avanços, as lacunas, as concepções alternativas que ainda restam para ele se aproximar do conhecimento de especialista do professor. Muito bem, só que aí a gente sabe que isso toma muito tempo, né? Então, assim, se você quiser fazer isso desse jeitinho mesmo, eu posso te confessar, como professor eu já fiz várias vezes, mas assim, você investe um tempo grande, então você tem que ser muito seletivo nas oportunidades em que você vai pedir para o aluno fazer um mapa conceitual. Até por isso, na live número 2, se não me engano, a gente chegou num planejamento de atividades para que primeiro o mapa fique na sala de aula, né? Ele não entre na sala e saia a todo tempo. Que de alguma maneira ele se estabilize por lá. Ele fique por lá um tempinho, né? E ao ficar um tempinho, eu posso, no final da minha unidade didática, da minha sequência, pedir para ele fazer um mapa para mim. Aí eu comparo com algum elemento que eu coletei no início, pode ser mapa, pode não ser. Então eu tenho uma ideia dos conhecimentos prévios dele, tenho uma ideia da mudança que ocorreu, porque agora eu tenho um mapa final aqui do meu percurso de aprendizagem, então vamos imaginar que eu terminei um bloco da minha disciplina, eu peço esse mapa, e a partir daí eu começo a fazer boas inferências, sobretudo se esse aluno foi treinado, né? Então, assim, essas atividades intermediárias, a gente até chegou a discutir assim, olha, não precisa nem corrigir mapa por mapa, você pode dar um feedback mais geral, porque os erros que os iniciantes cometem no começo, eles são muito vinculados à técnica. Então, assim, você vai ver que há uma certa recorrência em, por exemplo, o não uso de verbos no termo de ligação, né? Você colocar toda uma proposição dentro da caixinha, você não criar pergunta focal. Então, assim, dá para você, nesses mapas intermediários, fazer um movimento de estabilização do mapa na sala, ou seja, ele é um elemento frequente e usado pelo professor da disciplina, não é uma coisa que aparece só na prova. E aí, no momento da prova, no momento de uma avaliação mais fina, mais precisa, então aí o que a gente faz? Aí a gente, sim, pede para o aluno fazer um mapa, e eu já vou saber de antemão que nessa semana, ou nesse fim de semana seguinte da minha prova, eu vou investir um bom tempo para corrigir mapas conceituais, mas vai valer a pena. Então esse já é um uso muito mais estratégico da ferramenta. Então veja, mesmo assim, você vai gastar muito tempo para corrigir esses mapas, né? Então assim, de novo, você como por exemplo, né, todos os docentes da Federal de Lavras, que eu bati um papo, e consegui disponibilizar aqui, né, no canal do YouTube, sobretudo, não aqui no Facebook, mas no canal do YouTube, esse vídeo dessa roda de conversa que foi super legal. Então, lá, por exemplo, ficou muito evidente esse problema assim, tá, Paulo, mas o que eu falo se a sala é muito grande? Eu tenho muitos alunos. Então, assim, o sujeito tem muitos alunos, ele realmente não sabe muito bem como é que ele lida, porque assim, Paulo, mesmo esse teu desenho, que é bem mais razoável e estratégico, mas assim, cara, eu tenho 3 turmas de 60 alunos, tenho 180 alunos, né? Alguém que dá aula no ensino fundamental médio ainda vai falar assim, não, Paulo, eu tenho 3 turmas de alunos em cada escola que eu dou aula. Então, assim, a coisa fica explosiva. Uma das soluções que estão sendo encontradas, né, pelos pesquisadores da área é usar o professor como mapeador, e isso eu também já apontei numa das minhas lives anteriores. Então, o professor, criando mapas conceituais,
você tira, por exemplo, a dificuldade do treinamento, porque o aluno não precisa ser treinado, é só o professor. E uma segunda vantagem que a gente verifica rapidamente é a possibilidade de você, de alguma maneira, acelerar o processo de avaliação. Então, assim, eu não vou ler mapa por mapa, porque agora o mapa de origem é o mapa do professor. Só que aí resta saber o seguinte, tá, e o que dá para fazer a partir disso? Né? O que dá para fazer? Assim, um professor faz um mapa, como é que exatamente ele vai utilizar esse mapa que ele faz, do especialista, para criar e planejar atividades de avaliação que deem chance de você fazer um uso em larga escala, né? Então, o que a gente tem hoje para discutir aqui é uma plataforma que foi desenvolvida por um colega nosso lá dos Estados Unidos, um pesquisador na técnica de mapeamento conceitual, que é o Brian Moon. Ele é o líder da Peridian Technologies, e já há muito tempo ele tem essa preocupação que é muito parecida com a minha, né? Então, assim, olha, ainda que seja interessante o aluno criar mapa, ainda que isso seja ótimo, mas há um problema de escala, há um problema de utilização do mapa, assim, se eu tenho muitos alunos ou muitas turmas, eu quero usar, por exemplo, rapidamente ele na minha próxima aula. E aí essa questão do aluno fazer o mapa, a gente já viu que fica complicado. Então, assim, ótimo, professor, leva seu mapa para a sala. E aí você vira para mim e fala assim, ótimo, Paulo, e eu faço o quê com ele? Né? Então, assim, a gente já tinha discutido numa live anterior algumas alternativas, mas hoje eu trago para vocês, né, já que a promessa é fazer uma aproximação com a tecnologia. Então, o Brian Moon, da Peridian Technologies, ele está desenvolvendo uma plataforma que se chama Sero, S-E-R-O, Sero. E essa plataforma Sero, ela nasce com um objetivo super nobre, que é criar atividades avaliativas baseadas com mapas conceituais. Então, assim, como que eu crio tarefas de avaliação com mapas? Então, é uma plataforma online que está em fase final de desenvolvimento. Como a Marília coloca aqui, é Sero mesmo, é isso mesmo, Marília, Sero, e ainda tem uma exclamação no final, tá? Tem algumas pessoas que trabalham comigo que já conhecem essa novidade. Então, a plataforma Sero, né, ela é uma plataforma que nasce com o objetivo de talvez fechar esse gap, né, essa lacuna que seria assim, cara, o professor quer usar mapa na sala, como é que ele faz? E se não for na sala, vão aqui, né, incorporar os elementos da tecnologia, e se for num ambiente de aprendizagem? Num ambiente de aprendizagem. Então, poxa, como é que eu vou fazer? Então, essa plataforma, ela tem um objetivo de facilitar a vida daquelas pessoas que querem avaliar os seus aprendizes com mapas conceituais. E a ideia, ela é tão legal que há muito tempo já eu converso com o Brian Moon sobre essa necessidade da gente ter alternativas, né? Então, o CMap Tools, ele, por exemplo, é uma excelente alternativa, né? Um excelente programa, a gente já discutiu ele, mas ainda muito centrado no mapeador. Então, é assim, quem é que vai fazer o mapa? Aluno ou professor? Muito bem, ele pode ir ao CMap Tools e se beneficiar do programinha. Mas, e se um professor quiser fazer atividades de avaliação com mapas? Aí você percebe que, beleza, você usa o CMap Tools, cria os seus mapas, e aí você planeja a sua atividade. Aí você vai planejar. E a ideia do Sero é reunir um pouco isso. Você consegue lá criar mapas conceituais do professor, e a partir desses mapas conceituais do professor, você consegue bolar tarefas e atividades avaliativas diversificadas. E aí, essa tarefa ela vai ficar à disposição dos seus alunos e você envia isso para o seu aluno resolver. Então, veja, é tudo online, é tudo remoto, como se fosse, né, uma atividade no Coursera, por exemplo. É tudo remoto, então você tem lá as demandas e, de repente, você tem uma avaliação. Então, imagina que na plataforma Sero, eu poderia fazer a avaliação com mapas, atividades centradas nos mapas. Então, como é que é a lógica do Sero? É isso que eu quero conversar hoje com você, porque dentro dessa lógica do Sero, você vai perceber essa vantagem da tecnologia na elaboração das atividades de avaliação que o professor pode criar. Então, a primeira ideia é que você tem lá no Sero um conceito que a gente chama de mapa esqueleto ou mapa de referência. O que é um mapa esqueleto ou mapa de referência? É aquele mapa que o professor faz com o conhecimento dele,
com conhecimento, vamos dizer assim, né, você já me conhece, então assim, é o conhecimento de referência. Para aquele contexto é o conhecimento de referência. Então o professor, primeiro, ele vai ao Cero, ele vai à plataforma e ele cria o mapa de referência, com todos os conteúdos que ele quer avaliar os seus alunos. A partir deste mapa esqueleto, ele pode incluir e editar este mapa quantas vezes ele quiser, para gerar várias atividades, quantas ele quiser. Então aqui a gente já tem uma primeira coisa que chama muita atenção quando a questão é escalabilidade. Se o professor fizer um mapa esqueleto sobre uma parte lá da disciplina dele, esse módulo que você está agora, e você investir seu tempo lá, uma hora e pouco, e chegar num mapa, e você olha para esse mapa esqueleto e fala assim, eu estou satisfeito com esse mapa. Este mapa, ele representa a minha disciplina. Então, o que a gente tem agora? Você tem agora a possibilidade de, se isso estiver no Cero, eu posso criar várias atividades a partir deste mapa. Várias atividades. Então, assim, a partir de um único mapa esqueleto, eu consigo diversificar as tarefas de avaliação. Me diz se isso não é muito legal. Veja como você começa a simplificar aqui e potencializar o uso do mapa do professor na sala. Por quê? Porque você pode falar assim para mim, Paulo, mas em 5 minutos eu penso numa demanda de mapa para o aluno também. Para o aluno elaborar, para o aluno fazer o mapa e tudo mais. Sim, mas você gasta 5 minutos para elaborar isso e você vai gastar um fim de semana para corrigir. Nesse caso, a gente está tentando resolver esse problema da logística dos ambientes de aprendizagem da seguinte maneira. O que nós vamos fazer? Você tem um mapa esqueleto, e a partir desse mapa eu derivo várias atividades, e todas essas atividades, elas vão ser corrigidas quase que automaticamente pelo sistema. Caso contrário, essa não é uma plataforma que permite planejar avaliação com mapas conceituais. E aí, a gente tem o seguinte, né? Tá, que tipos de atividade a gente pode fazer? Então, primeira informação que eu tenho que passar para você agora, né? Eu vou fazer isso. A Silvia aqui já pede exatamente o ponto que eu vou entrar agora. Silvia, eu vou agora listar, assim, não só os exemplos, eu até vou fazer melhor que isso. Eu vou falar de tipos de atividade que o Cero já tem disponível hoje, tá? Então, assim, eu preciso falar isso com alguma cautela, por quê? Porque o Cero, ele ainda está em fase de desenvolvimento, ele está no que a gente chama de fase beta. Porque eu não entendo muito bem essa fase beta, tá? Mas o que eu percebi? Que assim, olha, ele está quase pronto, mas não está ainda. Ele está quase pronto, mas não está ainda. Mas ele já está bom o suficiente para a gente fazer uns testes, né? Para a gente fazer uns testes, né? E aí o Salvador pergunta, né? A pergunta que não quer calar, onde a gente pode ver um exemplo desses? Então, Salvador, se você ficar até o final da live, você vai ver que eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com vocês e que passa por responder essa sua pergunta. Então, eu peço que você e os demais fiquem, porque eu acho que a notícia vai agradar vocês. Mas, vamos voltar, não posso perder minha linha de raciocínio. Então, assim, é uma plataforma que ainda está em fase beta, então, assim, carece ainda um final do desenvolvimento tecnológico lá por pontos dos programadores e tal, mas ela já tá muito boa. A minha esposa aqui, pô, Melissa, por favor, né, se comporte, não faça isso, né? E claro que você já viu, eu mostrei para você antes de começar a live, e aí eu queria fazer um teste, minha esposa é professora de química. Se ela olha o que eu vou mostrar, ela falar, que legal, só isso? Eu falo, putz, eu ia mudar o tema da live. Na hora que eu vi né, o brilho no olhar do professor, eu falei, muito bem, então pode deixar que agora eu já sei o que eu vou conversar com o meu público lá na minha live lá, né? Mas vamos voltar. Ele está em fase final de ajustes, tá? Ele vai ser lançado comercialmente agora nos próximos meses, e a gente não sabe exatamente quando, mas nos próximos meses, porque eles precisam ainda ajustar algumas coisas, mas na versão beta já tem lá, já está maduro, já dá para ver o que é possível fazer. Então, por exemplo, você tem uma atividade ali, tá, eu vou até falar das cores aqui, porque você vai ver que isso pode ser útil para você, né? Isso pode poder ser útil para você. Então, assim, é legal porque no menu, quando você entra ali no programa, na plataforma, eles usam cores, né, para sinalizar os tipos de atividade que eu posso fazer. Então, por exemplo,
Uma atividade que é sinalizada em azul é o preencha as lacunas, né? E eu sei que você já, pronto, ai, que nojo. Poxa, preencha as lacunas é muito pobre. Calma, calma. É diferente de você ir lá falar se é esse ou aquele. Não. Imagina que eu faço um mapa esqueleto, né, um mapa de referência da minha disciplina, e aí eu vou criar uma tarefa com preencha a lacuna. Como é que isso funciona? Eu pego, por exemplo, conceitos estratégicos da minha disciplina. Sabe aquele conceito que você está pensando assim, se meu aluno entendeu isso, ele entendeu o bloco, ele entendeu essa parte da disciplina, né? Então, o que acontece? Eu posso pegar o meu mapa esqueleto e com o programa Ser eu sinalizo, olha, esse conceito eu quero que fique em branco. Eu quero gerar uma lacuna aqui. E aí, o meu aluno ele vai receber qual demanda? Clique aqui e escreva qual conceito você põe aqui. Então, veja, essa já é uma possibilidade onde eu pego o mapa do professor, de alguma maneira eu desmonto ele, e a gente já discutiu isso numa live anterior, então, assim, há um desmonte desse mapa, e aí ele pode preencher as lacunas. Então, é claro assim, não faz muito sentido você tirar desse, um mapa de referência com 20 conceitos, com 15 conceitos. E eu vou deixar 8 lacunas. Não, é porque aí você gera aquele efeito assim, é uma loteria, deixa eu chutar para ver se eu acerto. Mas se você pegar um ou dois conceitos que são estratégicos e você sugerir para o seu aluno, preencha aqui para mim. Ó, aqui tem uma lacuna, ó. Deixa eu pegar, aqui tem uma lacuna. Preencha aqui para mim. E aí ele vai escrever qual é o conceito. E claro que você já tem um conceito de resposta, então isso permite que o sistema faça um tipo de avaliação automática. Então, se bater com a resposta que tinha no meu mapa de referência, o aluno acerta. Se não bater, o aluno erra, e aí nós vamos conversar a respeito, né? Então, uma primeira atividade é essa atividade de preencha as lacunas. Uma outra, que lá aparece em vermelho, então a preencha as lacunas aparece em azul, e toda a marcação no mapa, quando você está fazendo essa construção de atividade, né, se você alterar o meu mapa de referência para fazer atividade, aonde eu altero vai ficar azulzinho, né? Então é legal porque eu vejo assim, tá azul aqui é porque é preenche a lacuna. É muito bacana. Aí nós temos uma segunda possibilidade, que seria o quê? Testes de múltipla escolha, né? Que na verdade não é um teste, né? É múltipla escolha. Então, nesse caso, olha o que também dá para você fazer. Eu não vou deixar uma lacuna, não, mas ele vai clicar ali, vai estar vermelho nesse caso, né? Múltipla escolha é vermelho. Ele clica ali, e onde está vermelho, vai abrir um conjunto de opções para ele. Aí você está assim, ai, Paulo, é muito pobre. Aí dá vontade de fazer, não, professor, calma. Depende de você. Porque o que você também pode fazer? Eu vou de novo pegar um conceito que gera uma certa dúvida, por exemplo, na minha turma. E aí eu vou colocá-lo junto a outros distratores. Então, assim, essa é uma maneira poderosa de eu saber, assim, será que o aluno entende exatamente esse conceito que eu estou falando? Ou ele vai se confundir como quase todo mundo se confunde? Então, aí o que eu faço? Eu ponho esse conceito, que é o conceito de referência que já está no meu mapa, e acrescento o quê? Eu acrescento os distratores. Agora, o que acontece? Se você colocar ali um distrator vagabundo, ruinzinho, o teste fica fraco, né? A múltipla escolha fica fraca. Agora, se você colocar distratores bons, opa, coisa muda de figura. Então, de novo, aqui não é uma questão do formato, né? Não é o teste que é bom ou ruim, mas eu acho que acaba acontecendo que é muito de você saber qual é o distrator. E agora, qual é a vantagem? É que você passa a saber melhor os distratores quando você faz seu mapa de referência. Então, veja o seguinte, olha como há uma lógica nisso aqui. Na hora que eu faço meu mapa de referência, eu ganho uma visão mais precisa do conteúdo que eu tenho que abordar. Eu ganho uma clareza melhor poxa, olha, esse conceito aqui é chave, esse outro também. Esse aqui é marginal, mas ele é importante. E na hora que eu vou fazer, né, preencha as lacunas e a múltipla escolha, eu posso deixar lacunas em pontos estratégicos e eu posso usar a múltipla escolha em conceitos onde há uma certa confusão, né? Há uma certa dúvida. Né? Todo mundo chama o A de B, por exemplo, seja lá o que for A e B na sua área, mas aí você põe lá. Olha, preencha aqui, A, B, C ou D. E aí você vai ver, tem um distrator muito fraco, tem um distrator muito bom, tem a resposta certa, e claro, você pode pôr quantas alternativas você quiser. Mas a ideia é oferecer aqui como alternativa aqueles conceitos onde geram-se muitas confusões.
sobretudo com os alunos. Então aí você testa quem ainda, né, é suscetível a esse tipo de confusão e quem não é. E aí, de novo, eu sou obrigado a perguntar. Não é muito legal esse negócio? Né? Eu sei que fica parecendo papo de vendedor, mas eu não estou vendendo nada aqui. É porque essa é uma solução que permite dar escala no mapeamento conceitual. E aqui, hoje, com a plataforma Cero, ela é a primeira plataforma no mundo criada para você fazer atividades de avaliação com mapas conceituais. Então, eu acho que assim, é uma oportunidade super bacana que a gente tem de discutir isso, porque esse é o uso de tecnologia mais avançado que eu vejo na área de mapeamento conceitual. O CIMAP-Tools é um programa excelente, ele continua evoluindo. Bom, você faz modelo de conhecimento no CIMAP-Tools, você quer mais que isso? Agora, a questão das atividades de avaliação, ou seja, um local onde o professor pode ir lá e editar isso e criar essas atividades, aí não tem. Só para te mostrar, hein, mais uma coisa que sempre me ocorre quando eu ouço essa história do Cero. E do Cero porque é essa plataforma. Se tivesse outra, eu falaria com o maior prazer, mas só tem essa. E essa ainda nem está disponível para valer, né? Está em fase beta. Então, o que acaba acontecendo? Assim, eu fiz meu mapa esqueleto. Eu posso gerar uma tarefa de avaliação só preencha as lacunas. Eu posso gerar uma tarefa de avaliação só com múltipla escolha. E eu posso gerar uma terceira tarefa onde eu misturo as duas. Então, é isso que eu estou querendo sinalizar para você. Então, com o mesmo mapa de referência, eu já gastei meu tempo lá, eu já perdi 1 hora para fazer meu mapa de referência. Eu posso gerar 3 atividades diferentes. Né? Então, aí a gente pode ver aqui, por exemplo, né, o Marcelo que está falando, né, tudo depende da forma e da estratégia de trabalho do professor com a ferramenta e do nível de conhecimento sobre o mapeamento. Isso aqui, sem dúvida, viu, Marcelo? Você está coberto de razão. Agora, o passo que o Cero nos dá, que é o tópico central da nossa discussão hoje, é que, assim, pegando alguém que entenda de mapeamento, pegando alguém com essa experiência, você vai perceber que, assim, há uma dificuldade em operacionalizar isso. Então, assim, se você mesmo fala assim, Paulo, e você, como é que você faz, tal, na sua aula? Eu falo assim, eu não faço. Tem aula que eu não consigo fazer, porque eu não enxergo a forma de entrar com o mapa de uma forma ágil, rápida. Porque eu sei, assim, cara, se eu quiser pedir um mapa por semana para os meus alunos, eu não vou dar conta de dar o feedback adequado para eles. Então, o que acontece? Aqui, claro, você tem que já ter um entendimento de mapas, mas eu acho que aqui um público que já está acompanhando as nossas lives, né? O pessoal que já fez o curso no Coursera e é mapeador certificado, já é um público qualificado. E essas lives têm um pouco este papel, que é, Paulo, e daí, o que eu faço? Então, hoje, né, pegando esse gancho do Marcelo, a gente pega a discussão no seguinte ponto, olha, eu já sei usar mapa, eu sei mais ou menos onde que estão os nós lá, os obstáculos de aprendizagem. Como é que eu resolvo isso, Paulo, com o mapa? Que tipo de atividade eu posso fazer? Eu vou te falar, faz essa. Pô, Paulo, demora muito para corrigir. Marcelo, faz essa aqui então. Mas essa aqui demora muito para criar atividade. Pois é. E aí, só nesse exemplo inicial, eu estou trabalhando muito com o conceito, com a ideia. A ideia. É que eu só conheço essa plataforma, né? E felizmente nós somos parceiros. Então, assim, a gente faz pesquisa junto, né? Então, essa plataforma permite resolver esse problema. Com um único mapa, eu já mostrei assim, eu posso fazer uma atividade só de preencha a lacuna, uma atividade só de escolha, a partir de várias opções, né, que é o múltipla escolha, e eu posso fazer uma híbrida, misturando as atividades. Então, olha como o repertório para um professor aumenta demais. Então, aqui, é como se eu dissesse o seguinte, Marcelo, eu estou falando mais como professor do que como mapeador. Mas é claro que este professor que está aqui me ouvindo, ele tem que ser um bom mapeador, porque senão ele não vai entender e alcançar a ideia do que essa plataforma pode permitir a gente construir, né? A Silvia fala o seguinte, né? Isso funciona para quem já tem experiência sobre o tema e como os alunos recebem o assunto. É exatamente isso também, Silvia, só que assim, eu espero isso de todos os professores, né? Então, assim, se a gente não tem uma ideia muito clara ainda de como os alunos recebem o conteúdo, então, assim, a gente também pode pensar que é mais um motivo para entrar com esse tipo de estratégia de avaliação, até para diagnosticar aonde estão as principais confusões. Né? Aonde que está o gargalo, aonde que está aquela trava, né? Eu estou dando lá minha disciplina, eu vou bem, de repente eu percebo que embola o meio de campo, a coisa fica complicada, a partir dali nada mais acontece. De repente, assim, o que tem ali no meio de campo que está embolando?
Aonde estão as dificuldades? E, de repente, atividades como essa, que são diferentes das atividades usuais, mesmo aquelas que a gente faz para avaliação diagnóstica, elas podem ser muito úteis. Então, isso acrescenta o repertório, né, didático e metodológico do professor e, sobretudo, resolve um grande desafio que perturba o nosso grupo de pesquisa, que é como dar escala no uso de mapas. As pessoas querem usar os mapas, mas é muito difícil operacionalizar isso nas realidades que a gente tem dos nossos ambientes de aprendizagem, às vezes à distância e às vezes presencial, no caso da sala de aula. Então, além de... Tem mais coisa para fazer? Tem mais coisa para fazer. Eu só quis fazer essa pausa aqui para reforçar o conceito. O conceito é, o professor faz um mapa, a partir disso ele deriva várias tarefas, e ele pode, por exemplo, distribuir tarefas específicas para grupos específicos. Vamos imaginar também uma coisa aqui. Ah, Paulo, olha, eu acho que preencher a lacuna é mais fácil do que o outro, porque o outro distrator é muito forte. Então, sabe o que você faz? Você usa o preencher a lacuna como atividade diagnóstica. Ou você usa o preencher a lacuna com os alunos que têm um desempenho menor, pior, eles estão com mais dificuldade. E, de repente, você pega atividades mais sofisticadas, mais difíceis, ou para o final do seu período de estudo, ou para os alunos depois que eles entenderam um pouco melhor o conteúdo. Então, se o aluno já não está tão mal assim, ele começa a entender, aí você pode mudar. Então, escolhe aqui o conceito para preencher nessa parte do mapa, só que tem distratores aqui, qual que é o certo? Então, aí eu começo a questioná-lo num outro nível. Além disso, nós temos uma outra possibilidade de tarefa, que é o famoso arrastar e soltar, né, que é o drag and drop. E essa atividade lá vai aparecer em roxo. E por que ela é legal? Porque nesse caso, o conceito aparece fora do mapa. Então você imagina o seguinte, eu estou lá com o meu mapa de referência e eu peço para ele oferecer dois conceitos que vai ser incluído no meu mapa. Então o aluno vai receber um mapa com uma flechinha, um termo de ligação, sem um conceito final, por exemplo, e ele vai sugerir para ele assim, olha, você precisa escolher um desses aqui que estão soltos no parte de cima da tela aqui, ó. Aqui. E aí, de novo, qual é a ideia? Ele precisa, vamos supor que eu tenho dois drag and drops, né, dois arrastar e soltar no meu mapa. Ele vai ter lá uma coleção de conceitos em cima da tela, uma coleção, e aí ele vai ter que arrastar e colar isso no mapa. Só que aí tem 2, 3 lugares para ele fazer isso. Então, eu quero saber se ele sabe o que encaixa no lugar certo, qual é a melhor seleção de conceitos para se resolver essas incompletudes do mapa. Então, você tem o arraste e solta também, que é legal, porque aí o elemento a ser incluído está fora da rede proposicional, o que vai exigir do aluno uma capacidade de ler a rede e saber o que melhor cabe em cada um dos pontos. Por isso que o drag and drop, por exemplo, eu nunca uso com um drag and drop. Não, eu já prefiro pegar assim, tipo, eu vou pegar o meu mapa lá com uns 15, 20 conceitos, eu vou pôr 2 ou 3 pontos para o aluno escolher de uma lista de conceitos, e ali eu também vou pôr distratores, o que ele vai colocar para completar a atividade de arrastar e soltar, que aparece em roxo. Uma outra que é super legal, e é parecida com essa, que também tem uma sugestão de você completar o mapa, de você quase que criar um pedaço do mapa, né? É a faça ligação. Essa é uma atividade que aparece em amarelo, e o faça ligação você tem que completar, né, a ligação. Você vai criar uma relação entre o termo de ligação e o conceito. Então, assim, qual termo de ligação conecta em qual conceito dentro da lógica do mapa de referência que está sendo oferecido para o aluno. Então, ali, de novo, ele vai pegar, por exemplo, um termo de ligação. Então, imagine que tem um conceito inicial, um termo de ligação. E esse termo de ligação, ele aponta para o nada. Ele aponta para um lugar vazio. Só que aí você tem toda uma variedade de conceitos já no mapa. E aí a pergunta para o aluno é assim, tá, qual é o conceito final dessa proposição? Com o que ele se liga? E aí ele vai lá, pega a pontinha da seta e encosta no conceito, e aí ele faz a ligação. Então é uma outra tipo de atividade que pode ser feito. Tem uma que eu particularmente gosto muito, e você já sabe disso, que é o encontre o erro, né? Então a atividade de encontre o erro, ela é a contribuição do nosso grupo de pesquisa no desenvolvimento da plataforma Cero. Então isso justifica a parceria de pesquisa que eu já mencionei aqui, que eu tenho com o Brian Moon e com a Peridian Technologies. E quando a gente mostrou isso na conferência de mapas, né, o Brian veio conversar comigo, porque ele também entendeu o valor da ideia, e aí ele já fez melhor. Então ele já operacionalizou isso dentro da plataforma Cero. Então como é que isso vai funcionar?
Você clica lá em cima de um conceito do seu mapa esqueleto, do seu mapa de referência, e você seleciona, aqui nesse conceito eu vou querer pôr um erro. Vou querer pôr um erro. Então, o que acontece? No teu mapa de referência está a resposta certa, que é o mapa de referência do professor. Aí eu vou pensar em distratores e vou pôr um que é muito parecido, mas está errado. E aí o que acontece? O encontre o erro, ele aparece para o professor na cor laranja, né? Mas para o aluno, não aparece esse monte de cor, não. Para o aluno, quando ele recebe a tarefa, aonde ele tem que trabalhar no mapa aparece em verde, né? Aparece verdinho. Mas para a gente, enquanto a gente está elaborando, você está vendo assim, nossa, esse mapa aqui eu já compus. Um múltipla escolha, com arraste e solte e com encontre o erro. Ah, que legal, para mim já está bom. E já criei mais uma tarefa a partir do meu mapa de referência. Quando o aluno recebe essa tarefa, a única sinalização que ele não recebe em verde é do encontre o erro. Por um motivo óbvio, né? Se ele precisa encontrar o erro, o primeiro passo é que ele precisa não ser sinalizado. Então, o aluno encontra o erro. Se ele clicar no conceito onde está prevista essa tarefa, esse conceito vai oferecer uma possibilidade de correção. Tá, então, em vez daqui, o que você coloca? Então, quando você programa os distratores, o que o Zero faz? Ele coloca um dos seus distratores lá no mapa. Então, quando o aluno recebe a tarefa, o teu distrator aparece para ele. Se o aluno perceber que ali tem um erro, ele vai clicar e vai abrir para ele um menu de opções e ele vai escolher o que melhor corrige aquele erro. Então, isso é uma estratégia, por exemplo, já bem mais sofisticada do ponto de vista cognitivo do que, por exemplo, preencha a lacuna, né? Então, você começa a ver que há uma certa sofisticação nas modalidades de atividades que você pode fazer a partir do seu mapa de referência. E por fim, então veja, tem mais uma ainda, o encontre o erro é o laranja, e você tem o direção da ligação que é em verde. E aí o que você pode fazer como professor? Eu posso fazer duas coisas super legais. São coisas que eu gosto muito de trabalhar isso quando eu discuto mapas com os meus alunos. O primeiro é, qual é a direção da seta? Então, direção da ligação é qual é a direção da seta, ou seja, você está perguntando para o aluno qual é o conceito inicial, qual é o conceito final. E aí você está pensando assim, nossa, Paulo, que bobagem. Bobagem para a gente que é especialista. Porque se você fizer essa pergunta para o seu aluno, é capaz de você ouvir assim, não, professor, tanto faz. A influencia B, B influencia A. E ele não percebe que não, peraí, não é assim não. É A que influencia em B, não é B que influencia em A. Isso está errado. Então não é tanto faz. Então você pode ter uma tarefa que é pedir para o aluno indicar a ponta de seta, então o mapa que eu vou dar para ele não vai ter pontas de seta, então ele vai ter que me dizer aonde que é o conceito inicial e final, ele vai ter que arbitrar isso. E ele também vai ter uma outra tarefa que, assim, ele inverte a seta. Então, por exemplo, eu posso entregar o meu mapa para ele já com a seta invertida errada. Então, por exemplo, B influencia A, e a gente sabe que isso está errado. Então, se B não influencia A, o que eu espero? É que ele vá lá, clique no termo de ligação e fale, ó, aqui eu quero inverter isso aqui, porque é o A que influencia B. Então, com quantas atividades a gente pode pôr no mapa esqueleto do professor? Nós podemos pôr 6. Preencha as lacunas, múltipla escolha, arraste e solte, faça ligação, encontre o erro e direção da ligação. Tudo isso são possibilidades para você compor uma atividade avaliativa. Então, veja, é claro, né, no começo, eu pareço uma criança na Disney, né, que assim, eu quero ir em tudo, eu quero fazer tudo, eu quero pôr tudo no mapa. Não, aí você fala, calma. Eu vou criar, a partir do mesmo mapa esqueleto, 6 tarefas de avaliação. Eu vou criar uma de diagnóstica, eu vou criar uma que é a final, eu vou criar uma que eu vou juntar com uma prova dissertativa, porque, de novo, né, nem tudo precisa ser mapa. Eu vou criar uma para os alunos da manhã, uma para os alunos da noite, eu vou variar para que eles não tenham como consultar e como se comunicar, então não vai valer a pena, porque a diversidade é muito grande. Então, a partir de um único mapa esqueleto, eu posso criar várias atividades de avaliação, usando várias dessas possibilidades de tarefinha. Eu posso ter tarefas puras, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa, ele usa muito o mapa com erro, então seria uma versão pura. Mas por que não, né, misturar o mapa com erro com preencha a lacuna na mesma atividade? Né? A resposta, não precisa nem perguntar isso se você quiser perguntar pelo chat, pode perguntar que eu respondo, né? Mas, se você perguntar, eu respondo. Se você não perguntar, eu não vou responder por que a gente não faz isso. Mas, o que é legal, né? Lembrando que você está num ambiente tecnológico, você está operando, né, no online, então você tem o seguinte, você tem a possibilidade de ter um relatório de avaliação
dos seus alunos. Então, um aluno, por exemplo, você preparou isso, certo? Então, você está trabalhando no que a gente chama de na tela do professor, na tela do avaliador. Então, eu vou lá, ponho meu mapa de referência, eu edito ele, crio as tarefinhas. Na hora que eu crio as tarefinhas, eu vou lá e atribuo, ó, o meu aluno vai fazer essa tarefa. Então, toda essa operação, ela acontece na interface do professor. Só que aí, vamos supor que agora eu sou o aluno. Então, eu vou receber essa tarefa. Então, a primeira coisa, o mapa vai vir todo colorido? Não. O mapa não vem todo colorido, ele vem em verde, nos pontos que eu preciso trabalhar no mapa, e o erro não vem sinalizado. O erro não vem sinalizado. Tá? Então, assim, o erro ele tem que achar, porque parte da tarefa é identificar o erro e depois explicar por que está errado. Esse aluno, ele vai lá, ele faz a tarefa, então ele, por exemplo, ele preenche a lacuna do jeito que ele tem que preencher, aparece uma múltipla escolha, ele escolhe o que ele acha mais adequado, ele faz uma inversão de seta ali, porque ele acha que precisa, ele completa, né, ele liga o termo de ligação para um conceito final, e aí ele terminou. Ele falou, agora eu terminei, então eu vou submeter a minha tarefa para o meu professor. Então, ele clica em enviar, e aí eu estou na interface do aluno que recebeu esse mapa, trabalhou nesse mapa, ele clica em enviar, ele encerra as atividades dele, e essas respostas voltam para o professor, né? Então agora, olha que legal, o professor tem acesso a essas respostas e o aluno também. Porque, de novo, o feedback ele é automático, ele é muito rápido, porque está tudo já com algum tipo de expectativa de resposta certa. Então, o próprio programa ele já pode dar um primeiro relatório de desempenho para o próprio aluno. E aí o que acontece? Esse aluno ele vai ver, por exemplo, na hora que ele submete, ele olha a tela dele, vai aparecer o mapa com indicações em vermelho e em verde. O que está em vermelho ele errou, o que está em verde ele acertou. E a partir do que ele erra e acerta, o professor, né, a gente como professor, tem a melhor condição possível para fazer o quê? Indicar quais são os feedbacks necessários, melhor dizendo, para que ele avance na aprendizagem dele. Então, como nem todo mundo vai acertar e errar as mesmas coisas, eu preciso ter uma forma de personalizar esse feedback, né, de forma a criar um feedback quase que individual para cada aluno, em função do que ele acerta e do que ele erra. Então, esse relatório aparece para o aluno, ele já vai saber o que ele errou, o que ele acertou, eventualmente já é possível, a partir disso, fazer indicações, então, né, você pode indicar para ele assim, olha, se você errou, né, aquele preenche a lacuna que você deveria ter posto tal conceito, você precisa rever o vídeo da aula 1. Se você errou aquele faça a ligação e você não ligou esse termo de ligação no conceito tal, você ligou em outro, você precisa ver o texto da aula 2 de novo. Você precisa refazer um exercício, você precisa fazer alguma coisa. Então eu posso ter tudo isso pronto, e em função daquilo que o aluno vê que ele acertou e errou, ele se aproveita, né, da lista de coisas que ele precisa fazer porque ele errou, né? E aí o que acontece? Nesse cenário, eu posso ter 1 aluno, 10 alunos, 1000 alunos. E o meu tempo é o mesmo. Eu volto a insistir, eu investi meu tempo em fazer um mapa de referência e depois criar atividades variadas de avaliação. E distribuir isso também com a ajuda do programa para vários alunos, que podem ser 1, 10, 100 ou 1000. Né? A Silvia pergunta aqui, eu vi sua pergunta agora, Silvia, se a plataforma é paga. Então, Silvia, a plataforma ela não é nada ainda, né, porque ela está em fase de testes, ela é uma plataforma beta, né, ela está em fase de final de desenvolvimento, e eu não sei exatamente como é que isso vai ser, vamos dizer assim, comercializado. Eu não tenho a menor ideia se vai ser assinatura, porque, assim, como eu sou pesquisador, né, então, assim, a minha conversa com o Brian Moon é muito nessa questão de melhorar as coisas na plataforma, mas certamente, na hora em que ela for comercial, de alguma maneira, eu acho que até institucionalmente, as escolas, as unidades, enfim, vão poder se beneficiar disso através de uma assinatura, mas eu confesso que eu não tenho a menor ideia disso, porque a minha maior preocupação hoje é entender, assim, como é que isso resolve um problema de logística. Como é que isso permite que o mapa conceitual vá para a sala de aula mais vezes, com mais frequência, não só na minha disciplina, mas na disciplina de vários colegas, tá? O Luan pergunta aqui o seguinte, né? Aliás, ele pediu o seguinte, ele pediu uma ajuda aqui para a Marília, né, Luan? Muito bem, eu já estou vendo a troca de vocês aqui no chat e, na verdade, o Luan pede uma ajuda para a Marília. Marília, fique à vontade para ajudá-lo, né? Porque você entende muito bem de mapas conceituais com erro, então fique à vontade aí para ajudá-lo. Mas antes da gente passar aqui, eu queria que agora vocês
fossem pondo perguntas que você eventualmente tenham sobre a live de hoje, dúvidas, né? Sobretudo com essa relação de construção de atividades de avaliação e, né, esse manejo onde o elemento central das atividades são o mapa do professor. Então, com esse novo formato de live, eu tenho condições de reagir mais rapidamente para as perguntas de vocês. Então, eu vou incentivar vocês que curtam a live, né, e que também coloquem aqui, por favor, perguntas e dúvidas, porque a gente está caminhando para a parte final da live, mas eu tenho que falar aqui de um detalhe que também me chamou muita atenção nessa versão beta do Zero. Tudo que eu conversei aqui com você, ela tem como ponto de partida esse mapa esqueleto, esse mapa de referência do professor. E a partir desse mapa de referência que eu crio todas essas atividades. Mas tem uma outra atividade que é muito interessante, porque ela simula a criação do mapa. Ela simula a criação do mapa. Então, é um tipo de atividade que aí o que acontece? Imagina que eu pego o meu mapa esqueleto, eu desmonto ele inteiro. E aí você cria uma atividade que lá eles chamam de construa o mapa. Então, é claro que, veja, né, não dá para você imaginar essa atividade com um mapa de 20, 30 conceitos. Mas com um mapa de 8, 10, 15 conceitos, dá para imaginar. Então, o que eu faço? Eu desmonto o mapa, eu incluo distratores, eu acho que isso é fundamental nesse tipo de planejamento de atividade. Então, eu vou incluir distratores, e aí o aluno, ele recebe, né, na parte dele, uma tela em branco. E na parte de cima da tela vai ter o quê? Um monte de conceitos e termos de ligação. E qual que é a tarefa que ele tem que desempenhar aqui? Montar o mapa. Ele tem que ligar as coisas. Então, é claro que aqui você tem que fazer isso com mapas relativamente pequenos, mas há, de alguma maneira, uma aproximação àquela atividade de criação do mapa. E melhor que isso, como os conceitos e os termos de ligação vêm do professor, eles já estão bem construídos do ponto de vista da técnica, né? Do ponto de vista da técnica. Então, assim, se o aluno dominar o conceito, com uma rápida explicação, ele consegue articular aquilo numa rede proposicional. Então, essa atividade também, ela é diferente das outras, justamente porque nas outras você tem um mapa esqueleto. Nessa aqui eu desmonto o mapa esqueleto e peço para o aluno montar. Então ela acaba sendo um outro tipo de tarefa, muito mais perto daquela elaboração de mapas que a gente quer chegar. Por isso que eu vejo também, né, o Zero como talvez a porta de entrada para iniciantes na técnica se interessarem por fazer mapas conceituais, né? Por quê? Porque se nas atividades didáticas eles já forem convidados a montar mapas desmontados, que é um pouco do espírito dessa última tarefa, se eles começam a ver mapas esqueletos bons dos professores, depois que as tarefas são encerradas, quer dizer, ele está vendo o mapa ali, né, no dia a dia dele. Então, o que vai acontecer? De repente, ele vai falar assim, olha, como é que eu faço o meu? Né? E aí, você percebe que tem um recurso que já existe que ajuda esse treinamento. O professor pode ensinar o aluno, claro, esse, aliás, seria o cenário desejável, mas como o professor não tem tempo, ele pode convidar o aluno e fazer o curso no Coursera, por exemplo, que é o primeiro MOOC que nós temos no mundo também para treinar iniciantes na técnica. Então, assim, hoje começa a existir recursos para lidar com esse problema logístico do mapa na sala de aula, o que eu acho sempre uma boa notícia. Deixa eu ver aqui o que está aparecendo no nosso chat, né? A Naima pergunta o seguinte, as atividades são criadas apenas na plataforma e o estudante teria acesso apenas por ela? Essa é um pouco da ideia, Naima, para que você faça a gestão, sobretudo, da avaliação, né? É claro que eu posso fazer tudo isso no papel, não teria nenhuma dificuldade. E aí, por exemplo, eu faço isso tudo no papel, conto para os alunos, olha, quando tiver assim, você tem que preencher com conceito. Quando tiver as opções, você tem que escolher qual é a melhor. E claro que eu também posso, na sala de aula, no final da minha aula, falar qual é a resposta esperada. Olha, aqui tinha que preencher com isso, aqui a melhor escolha era essa, tem um erro escondido em tal lugar. Mas o que acontece? Isso resolve-se no presencial dessa maneira, mas se eu quiser pôr escala nisso, você percebe que há um problema. E outra coisa que a gente precisa lembrar, né, é que uma vez que você colocou um mapa de esqueleto num lugar como esse, e você criou as suas atividades, elas ficam ali. Então, se na semana que vem eu repetir esse esforço, eu vou passar a ter mais mapas de esqueleto, mais mapas de referência, com mais atividades. Então, o que a plataforma resolve? Ela permite, né, primeiro, ao professor criar essas atividades como um grande editor de mapa conceitual,
E segundo, ela facilita a distribuição dessa tarefa para os seus alunos, né? Então aí, claro, você baixa o relatório numa planilha, eventualmente depois você incorpora isso nas notas que você vai dar para os seus alunos. Mas a ideia, Naima, é exatamente essa. Então, a circulação fica toda restrita ao Zero, por quê? Porque o Zero permite que, por um lado, eu faça o mapa, e por outro lado, meu aluno recebe o mapa. E na hora que ele faz isso, recebe o mapa e resolve, nós dois vamos ver o desempenho dele. E aí a gente pode comentar um pouco sobre o tipo de feedback, o próximo passo que ele tem que dar na aprendizagem dele, né? A Eleni aqui, a Eleni, perdão, né? A Eleni, tudo já, Eleni? Pergunta se é possível acessá-la, se ela poderia passar um link. Pois é, né? Aí, a Eleni, que foi rápida aqui na pergunta, né? Faz a pergunta assim, descaradamente, e aí é engraçado, né? Porque a Silvia rapidamente responde aqui, né? Então, mas esse link você não vai fazer nada nesse link, viu? Eu acho que não vai dar certo. Por quê? Porque justamente é uma plataforma beta, né? É uma plataforma beta. Então, nesse final de live, eu queria, né, já agradecer a sua presença de novo, né? Mostrar aqui, eu queria que você comentasse para mim se esse novo formato com o Studio 2 aqui da minha casa, né, se ele funcionou melhor, se o áudio ficou bom, se, por exemplo, a imagem está mais estável, se foi melhor do que o outro formato. Então, eu vou pedir para que você comente aí, e enquanto isso, eu vou aqui pegar um link, e aí está a surpresa do final da live. Então, eu vou compartilhar com vocês um link que eu recebi hoje pela manhã do Brian Moon, né? Eu conversei com ele e eu falei assim, olha, eu estou com uma audiência muito interessada em mapeamento conceitual, e todas as soluções que a gente puder oferecer para eles, eu acho que seriam super bem-vindas. Eles vão gostar muito, por exemplo, de conhecer todo esse seu esforço em desenvolver a plataforma Zero, né? E aí ele me contou um pouco que estava na estágio beta lá de desenvolvimento e tudo mais. Só que aí eu falei assim, bom, mas não tem um jeito de eu mostrar isso? Porque, assim, eu também vi muito pouco do Zero, né? Eu nunca consegui, a rigor, fazer grandes manipulações no Zero, justamente porque ele está nessa fase de testes. Então, tem hora que eu peço para ele, está testando, está melhorando e tudo mais. Mas, se você, né, primeiro, né, eu quero que primeiro você me diga se funcionou bem. Ah, ótimo, agora eu comecei a ver as respostas aqui, e acho que realmente ficou melhor, porque assim, só de eu conseguir, né, responder para vocês já me enche de felicidade, porque antes eu ficava até angustiado, eu via aqui as mensagens e tudo mais, e aí eu não conseguia dar conta de responder. Então, a gente vai manter este formato, e o que eu vou passar agora para vocês, em primeiríssima mão, é um link onde o Brian Moon, ele gravou para mim um tutorial, e essa foi a solução que a gente achou. E esse tutorial ele fez para mim, e ele vai falar em inglês, né? Mas se esforce lá, porque tem muita tela, né? Dá para ver assim, né? Dá para pegar o espírito da coisa. Mas o mais importante é que nesse tutorial, e olha aqui que bacana, né? As parcerias servem para isso. Ele foi feito para mim mesmo, porque você vai ver que em certa altura ali vai aparecer na tela o seguinte: para os amigos do Paulo, então vocês são meus amigos, vocês foram eleitos meus amigos pelo Brian Moon. Para os amigos do Paulo, usem aí ele vai pôr lá um link, ele vai pôr uma senha e um login, para o que ele vai chamar de, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, a assessor. O assessor é o professor, né? O assessor é o professor que vai criar o mapa conceitual, vai editar, e vai pôr o mapa esqueleto ali, o mapa de referência dele, e vai editar. Então, ali você vai ver que tem um link, e aí você vai fazer o seu login, né, com as informações que ele deu e com a senha que ele deu. E aí você entra no lado do professor, o assessor. Quando você fizer isso, você pode entrar também no lado do taker. O taker, para ele, é o aluno, é quem vai fazer o teste. Então você vai ver que nesse vídeo, que eu vou compartilhar com vocês em primeiríssima mão, e isso me deixa muito feliz, eu peço que você assista o vídeo, não importa se você entende muito inglês ou não, né, porque é muita tela, ele vai te ajudar a ver, essas cores que eu mencionei aqui, você vai ver lá, né,
as telas, a operação no Cero você vai ver lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe por quê? Porque você gosta de mapa que nem eu. Então, assim, você vai olhar para isso e você fala assim, cara, isso é bacana. Isso é bacana. Né? Se não fosse assim, eu não traria para cá. Mas é bacana, porque você vai ver assim, cara, com isso aqui eu consigo fazer exercício com um monte de gente, eu tenho outras possibilidades, além de pedir para o meu aluno fazer o mapa. Então, assim, por favor, né, a gente vai encerrar a live agora. Eu, de novo, já agradeço a presença de vocês. E eu vou publicar aqui, então, só para explicar de novo, o link para o vídeo que o Brian Moon criou para os meus amigos, todos vocês. Com esse link, eu peço que você assista, né? E que aí você use o endereço de internet lá que ele criou. É como se ele criasse um Cero só para a gente testar. Ele falou assim para mim, Paulo, tá na fase beta, vai sair rápido, mas para seus amigos testarem, eu estou criando um ambiente especial para eles. E aí você tem lá senha e login. E eu tenho certeza que você, se não for se divertir hoje à tarde, eu tenho certeza que você vai se divertir hoje à noite. Ele disponibiliza o e-mail dele também, então se você quiser entrar em contato direto com ele, fique à vontade, ele é um cara super gente boa. Ele responde os meus e-mails também, veja, e eu não sou nenhum Shakespeare, né? Então, é aquela coisa, a gente tem que se comunicar, mas também, né, é claro que por fazer essa apresentação toda e por acreditar nessa abordagem, a gente vai ter um espaço aqui nas nossas redes sociais e nas nossas lives futuras para também discutir mais o tipo, Paulo, e o que acontece assim? E se for feito desse jeito? Então, tem 2 pessoas agora para você conversar sobre essa abordagem de mapas do professor como forma de planejar a avaliação da aprendizagem. Sou eu e o Brian Moon entende muito mais de Cero do que eu. Tá certo, senhores? Então, como meu recado final, né, eu vou pedir aqui para você se cuidar ao longo dessa semana, né? Nós estamos num mega feriadão, então, e isso não é porque a gente quer ter lazer, né? Então a gente está, de alguma maneira, se resguardando, e convido você para já na próxima quinta-feira, né? Daqui uma semana, a gente de novo vai ter um encontro desse. E termino lembrando, né? Que na segunda-feira que vem, às 7h30 da noite, eu vou ter um encontro, um bate-papo com o professor Cleiton Soares, do Instituto Federal Goiano, sobre mapas e neurociência. Então, se você curtiu, né, o vídeo, gostou de hoje, deixa aí seu like, seu joinha, porque para a gente é importante. E agora eu vou publicar no chat o link de acesso do vídeo do Brian Moon. E eu espero que vocês se divirtam com o Cero, tanto quanto eu tenho me divertido. Ainda que eu vou falar o seguinte, hein? Só hoje eu vou ter acesso para me divertir como você. Então, assim, você vai fazer o teste que eu também nunca fiz, que é entrar como assessor, taker, ver como é que constrói a atividade, ver como o aluno vê. Então, eu acho que vai ser bem legal, tá? Bem legal que você faça isso e, se for possível, comente aqui na nossa fanpage, né? Porque aí eu também posso dar um feedback pro Brian Moon, que atendeu o meu pedido com tanto carinho, tá? Então, só para a gente confirmar, né? Quinta-feira que vem, tá tudo igual. 14h, uma live sobre ensino, aprendizagem em mapas conceituais. Agora, o bate-papo, onde eu sempre vou ter convidados, vai acontecer o quê? Nós tiramos ele da sexta. Nós vamos colocar ele na segunda-feira que vem, às 7h30 da noite. Das 7h30 da noite às 8h30 da noite. Então, a gente vai testar este horário para ver se mais pessoas conseguem participar ao vivo, porque aí você vê que a interação aqui hoje já foi de outra qualidade. E eu vou responder, para terminar, a pergunta da Silvia, que eu vi agora, qual o programa que eu uso para fazer essa live? Essa live ela foi feita com o tal do StreamYard, que aparece aqui, ó. Deixa eu ver. Opa, aqui no cantinho da tela. O StreamYard foi uma descoberta que eu fiz e estou testando hoje, e certamente eu vou usar por muitos e muitos anos, porque ela é de graça e ela melhorou a qualidade da interação enormemente. Eu consegui ver o chat, consegui responder. Acho que ficou bem melhor assim do que no último estilo que eu estava fazendo até semana passada. Não que seja ruim, mas agora a gente conseguiu melhorar um pouquinho. Tá certo, senhores? Então, de novo, um abraço a todos. Cuidem-se. Segunda-feira, às 7h30 da noite, live, bate-papo com Cleiton Soares, do Instituto Federal Goiano, Neurociência e Mapas Conceituais. Vai ser muito legal. E na quinta que vem, vamos manter a rotina. 14h você está comigo. Almoça, toma um cafezinho e vem conversar comigo. Então é isso, senhores. Um abraço e uma ótima semana para todos nós.